Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O tabuleiro do futebol brasileiro amanheceu em ebulição. O Flamengo apertou o cerco e formalizou uma nova investida por Caio Jorge, apesar da barreira publicamente erguida pelo Cruzeiro. A proposta, registrada em documento, ultrapassa 30 milhões de euros e recoloca pressão numa negociação que havia sido dada como encerrada pelos mineiros. Por trás dos números, há uma disputa de projeto. O Cruzeiro estabelece um preço de 50 milhões de euros para abrir mão de seu atacante, ancorando a pedida na relevância técnica do jogador e na estratégia da SAF para 2026. Mesmo após negativas anteriores, o clube carioca mantém Caio como alvo prioritário e tenta deslocar o impasse com o peso financeiro e esportivo de um elenco que briga por títulos em todas as frentes. A cronologia explica a escalada. Primeiro, o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros em dinheiro, sem incluir atletas. Em seguida, reconfigurou o desenho, 24 milhões de euros mais a cessão definitiva de Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, além de percentual em futura venda, e ouviu novo não. Agora, retira jogadores da equação e eleva o montante acima de 30 milhões de euros, numa cartada que busca reabrir a conversa e testar os limites celestes. No centro da arena, as lideranças elevam um tom e a responsabilidade. O presidente rubro-negro conduz diretamente as tratativas com o dono da SAF cruzeirense, enquanto executivos mineiros reiteram publicamente que o patamar desejado não foi alcançado. Essa comunicação firme, somada à formalização da oferta carioca, desenha um duelo de convicções, preço máximo versus urgência competitiva. O capítulo dos bastidores adiciona calor. O Flamengo estabeleceu contato direto com Caio Jorge. O atacante conversou com o técnico Felipe Luiz, em abordagem típica de grandes negociações que miram não apenas o aval do clube, mas o convencimento do profissional. A iniciativa incomodou a Raposa, que vê a interlocução como elemento que tensiona a relação e pode contaminar o ambiente caso a transferência não se concretize. Em paralelo, a equipe do jogador se reuniu com dirigentes cruzeirenses desde amanhã, em Belo Horizonte, abrindo espaço para discussões sobre projeto, ambições e condições contratuais. Há sinais de que o pacote oferecido pelo Flamengo envolve não só taxa de transferência elevada, mas também ajustes salariais competitivos e luvas, compondo um quadro que seduz atletas em idade de afirmação e com ambição internacional. O fator mercado pesa como âncora e alavanca. Caio Jorge encerrou a última temporada como peça de destaque nacional, o que sustenta a pedida mineira e torna o ativo estratégico para metas esportivas e receitas futuras. Ao mesmo tempo, a capacidade financeira do Flamengo e o pipeline de conquistas do clube oferecem ao atacante plataforma de visibilidade imediata, potencializando o valor de revenda e prêmios coletivos. Para o Cruzeiro, ceder abaixo do preço-alvo significaria abrir precedente numa janela em que o clube busca consolidar elenco e marca da SAF. Para o Flamengo, perder o timing representa reconfigurar o plano a migrar capital para alternativas menos alinhadas ao perfil desejado. Esse choque de racionalidades mantém a narrativa viva e eleva o apetite do público por cada novo movimento. Há, também, implicações técnicas em campo. Um eventual acerto remoldaria o ataque rubro-negro, somando profundidade e variações de mobilidade, enquanto a Raposa teria de reagir rápido no mercado para recompor produção ofensiva. Sem acordo, o Cruzeiro preserva sinergia e continuidade, com venda, ganha fôlego financeiro imediato, mas precisa gerir transição sem perda de desempenho. O relógio joga. A formalização da terceira proposta marca ponto de não retorno, ou a cifra e o contexto convencem os mineiros, ou a negociação se arrasta até que uma das partes altere postura. O lado carioca sinaliza determinação, e o lado celeste sustenta o valor de referência.
Entre esses polos, empresários e dirigentes calibram termos que podem destravar um dos negócios mais ruidosos desta janela. A curiosidade do público, naturalmente, mira os próximos passos. Haverá nova escalada de preço? Entrará composição com bônus por metas? O Cruzeiro aceitará percentuais de revenda como colchão para aproximar-se do patamar desejado? Ou manterá a trave no nível estipulado, reforçando a mensagem de projeto esportivo irrenunciável? Enquanto isso, o ambiente competitivo segue comprimindo decisões. Com um calendário intenso e metas altas, o Flamengo não joga para ficar no quase. Do outro lado, a Raposa protege ativos e sinaliza que não venderá abaixo do que considera justo. Esse é o fio da tensão, um clube disposto a ir além, outro firme em não recuar. E um atleta no centro, ponderando trajetória, vitrine e legado. Seja qual for o desfecho, o caso expõe a nova régua do mercado nacional, cifras europeias, projetos esportivos com governança de SAF, técnicos e executivos com papel decisivo na persuasão e prazos curtos para escolhas de grande impacto. O leitor atento sabe que, em negociações assim, detalhes decidem, e cada reunião, cada chamada, pode reposicionar completamente o tabuleiro. Em síntese, a terceira proposta do Flamengo não é apenas mais um número, é uma declaração de ambição e uma prova de estresse no sistema de valores da janela. O Cruzeiro, ao sustentar 50 milhões de euros como referência, defende sua estratégia e desafia o mercado. O final desse enredo, quando vier, dirá muito sobre prioridades, poder de convencimento e novas fronteiras do futebol brasileiro. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta manhã deixou torcedores e jornalistas em estado de alerta. Felipe Luiz, recém-empossado como treinador do Flamengo, aparece em uma gravação curta, mas explosiva, dizendo com firmeza, não joga mais comigo. A frase, seca e direta, foi suficiente para incendiar os bastidores do clube e provocar uma onda de especulações sobre quem seria o alvo da declaração e quais seriam as consequências imediatas para o elenco rubro-negro. A repercussão foi instantânea. Em grupos de torcedores, a pergunta que ecoava era simples: a quem Felipe Luiz se referia? O tom da fala sugere uma ruptura definitiva, um corte sem volta, e isso abre espaço para interpretações que vão muito além de uma simples decisão técnica. O vídeo, com poucos segundos de duração, ganhou força justamente por sua contundência e pela ausência de explicações adicionais. Nos bastidores, dirigentes do Flamengo foram pegos de surpresa. A diretoria, que apostou em Felipe Luiz como símbolo de renovação e modernidade no comando técnico, agora precisa lidar com uma crise de comunicação que pode afetar diretamente o ambiente interno. A frase "não joga mais comigo" não apenas expõe uma decisão, mas também coloca em xeque a relação entre treinador e elenco. O histórico de Felipe Luiz como jogador e líder dentro do vestiário reforça o peso da declaração. Conhecido por sua postura firme e por exigir disciplina, o ex-lateral sempre defendeu a ideia de que o coletivo deve estar acima das individualidades. Ao assumir o cargo de treinador, trouxe consigo essa filosofia, mas a frase divulgada sugere que houve um choque de valores com algum atleta específico. A torcida, como era de se esperar, reagiu com intensidade. Muitos rubro-negros defenderam a postura do treinador, afirmando que a disciplina é essencial para manter o Flamengo competitivo em alto nível. Outros, no entanto, criticaram a forma pública da declaração, argumentando que assuntos internos deveriam ser resolvidos longe das câmeras. Essa divisão de opiniões mostra como o episódio mexeu com a paixão e a racionalidade dos torcedores. Analistas esportivos destacaram que a fala de Felipe Luiz pode ser interpretada como um marco de autoridade. Em um elenco recheado de estrelas, impor limites e deixar claro quem manda é um desafio constante. A frase, embora polêmica, pode ser vista como um recado para todo o grupo. No Flamengo de Felipe Luiz, não há espaço para indisciplina ou falta de comprometimento. O impacto no vestiário, porém, é inevitável. Jogadores que convivem diariamente com o treinador agora se perguntam quem será o próximo alvo de cobranças públicas.
A confiança entre técnico e elenco é fundamental, e episódios como esse podem fortalecer a liderança ou, em contrapartida, gerar fissuras difíceis de reparar. A diretoria do Flamengo já discute estratégias para conter os efeitos da declaração. Reuniões emergenciais foram convocadas para alinhar discurso e evitar que a crise se amplie. O clube sabe que a imagem de Felipe Luiz como treinador está em construção e que qualquer deslize pode comprometer a credibilidade do projeto. O episódio também reacende debates sobre a transição de jogadores para a função de técnicos. Felipe Luiz, ainda muito próximo do elenco por sua trajetória recente como atleta, enfrenta o desafio de se impor como autoridade sem perder a conexão com os companheiros de outrora. A frase "não joga mais comigo" mostra que essa linha tênue pode se tornar um campo minado. No cenário esportivo nacional, a repercussão foi ampla. Rivais acompanharam atentamente a crise e já especulam sobre possíveis desdobramentos. Para adversários, qualquer instabilidade no Flamengo representa a oportunidade de ganhar vantagem em competições. Para o clube carioca, o desafio é transformar a polêmica em combustível para reforçar a disciplina e a união. A imprensa internacional também repercutiu o vídeo. Veículos estrangeiros destacaram a ousadia de Felipe Luiz em impor sua autoridade logo no início da carreira como treinador. Para muitos, a frase é um sinal de que o técnico não teme confrontos e está disposto a tomar decisões duras em nome do projeto esportivo. Dentro do elenco, a reação foi variada. Alguns jogadores teriam apoiado a postura firme do treinador, entendendo que a disciplina é fundamental para manter o padrão de excelência. Outros, porém, demonstraram desconforto, temendo que a exposição pública de conflitos internos possa fragilizar o ambiente e gerar desconfiança. O episódio também levanta questões sobre comunicação no futebol moderno. Em tempos de redes sociais e vídeos virais, qualquer declaração pode ganhar proporções gigantescas em minutos. Felipe Luiz, ao dizer "não joga mais comigo", talvez não tenha previsto a dimensão que suas palavras alcançariam fora do vestiário. A torcida organizada já se mobiliza para pressionar a diretoria. Alguns grupos defendem que o clube apoie integralmente o treinador, reforçando sua autoridade. Outros exigem explicações mais claras sobre o episódio, temendo que a crise interna comprometa o desempenho em campo. Essa mobilização mostra como o Flamengo vive sob constante escrutínio de sua apaixonada massa. O futuro imediato do clube passa por como Felipe Luiz conduzirá a situação. Se conseguir transformar a polêmica em exemplo de disciplina, pode consolidar sua liderança e ganhar respeito duradouro. Se, por outro lado, o episódio gerar rupturas internas, o projeto pode enfrentar dificuldades logo em sua fase inicial. A frase "não joga mais comigo" também abre espaço para especulações sobre possíveis saídas de jogadores. Caso o alvo da declaração seja identificado, não será surpresa se o mercado de transferências se movimentar rapidamente. O Flamengo, nesse cenário, teria de equilibrar a manutenção da autoridade do treinador com a gestão de ativos valiosos. Especialistas em gestão esportiva apontam que o episódio é um teste de fogo para a diretoria. Apoiar o treinador significa reforçar a disciplina, mas também pode gerar desgaste com atletas importantes. A habilidade de equilibrar esses interesses será crucial para manter o Flamengo competitivo e unido. O episódio, embora polêmico, também pode ser visto como oportunidade. Felipe Luiz tem a chance de mostrar que está disposto a tomar decisões difíceis e que não se curva diante de pressões internas. Essa postura, se bem administrada, pode fortalecer sua imagem como líder e consolidar um novo ciclo no clube. No fim das contas, o vídeo com a frase "não joga mais comigo" se tornou símbolo de um momento de transição. Ele expõe fragilidades, mas também revela a busca por autoridade e disciplina em um dos maiores clubes do país. O Flamengo, mais uma vez, se vê no centro das atenções, e o desfecho dessa história dirá muito sobre o futuro do projeto comandado por Felipe Luiz. A narrativa ainda está em construção, e cada novo capítulo será acompanhado com intensidade pela torcida e pela imprensa. O episódio mostra que, no Flamengo, nada passa despercebido, e que cada palavra dita por seus protagonistas pode se transformar em combustível para debates, paixões e mudanças profundas no rumo do clube. A repercussão da frase de Felipe Luiz, "não joga mais comigo", continua reverberando em todos os espaços ligados ao futebol brasileiro.
A contundência da declaração fez com que o episódio ultrapassasse os limites do campo e se tornasse pauta em programas de variedades, debates esportivos e até em rodas de conversa informais. O impacto foi tão grande que, em poucas horas, a fala já havia se transformado em um dos assuntos mais comentados do país. Entre os torcedores, a notícia gerou uma avalanche de reações. Muitos defendem a postura firme do treinador, entendendo que a disciplina é fundamental para manter o Flamengo competitivo. Outros, no entanto, criticam a forma pública da declaração, acreditando que expor conflitos internos pode fragilizar o ambiente do clube. Essa divisão mostra como a relação entre ídolos e torcida é marcada por paixão, mas também por exigência de transparência. A imprensa esportiva nacional mergulhou no tema com intensidade. Colunistas e comentaristas passaram a analisar não apenas o conteúdo da frase, mas também o contexto em que ela foi dita. Para alguns, Felipe Luiz quis marcar território e mostrar que não hesitará em tomar decisões duras. Para outros, a fala pode indicar uma crise de relacionamento com jogadores específicos, o que exigirá habilidade política da diretoria para evitar maiores danos. No vestiário, o clima é de apreensão. Companheiros de equipe se perguntam quem foi o alvo da declaração e como isso afetará a dinâmica do grupo. A confiança entre técnico e atletas é essencial para o desempenho em campo, e qualquer fissura pode comprometer resultados. O episódio, portanto, se tornou um teste imediato para a capacidade de liderança de Felipe Luiz. Os rivais também acompanham atentamente a repercussão. Clubes que disputam títulos com o Flamengo enxergam na crise uma oportunidade de ganhar vantagem. A saída de um jogador ou a perda de confiança interna pode alterar o equilíbrio de forças no futebol nacional, e por isso cada detalhe da situação é observado com lupa pelos adversários. Nas redes sociais, o episódio ganhou proporções ainda maiores. Vídeos, memes e análises se multiplicaram, transformando a frase em um fenômeno cultural. Torcedores de outros clubes aproveitaram para provocar os rubro-negros, enquanto flamenguistas se dividiram entre apoiar o treinador e exigir explicações mais claras. O ambiente digital amplificou a polêmica e tornou impossível ignorar o assunto. A diretoria do Flamengo, pressionada pela repercussão, já discute medidas para conter os efeitos da crise. Reuniões emergenciais foram convocadas para alinhar discursos e definir estratégias de comunicação. O clube sabe que precisa dar uma resposta convincente à torcida e ao mercado, mostrando que, apesar da polêmica, continua firme em seu projeto esportivo. Especialistas em gestão esportiva destacam que o episódio é um exemplo claro dos desafios enfrentados por ex-jogadores que assumem cargos de treinador. Felipe Luiz, ainda muito próximo do elenco por sua trajetória recente como atleta, precisa se impor como autoridade sem perder a conexão com os companheiros. A frase "não joga mais comigo" mostra que essa transição pode ser turbulenta e exige habilidade para equilibrar firmeza e diplomacia. A repercussão também chegou ao mercado de transferências. Caso o alvo da declaração seja identificado, não será surpresa se houver movimentações rápidas para negociar sua saída. Empresários e agentes já observam a situação com atenção, sabendo que qualquer ruptura interna pode abrir espaço para negociações vantajosas. Por fim, o episódio se consolidou como um divisor de águas na trajetória de Felipe Luiz como treinador. A forma como ele e o Flamengo lidarão com a repercussão definirá não apenas o futuro imediato do clube, mas também a imagem do técnico no cenário esportivo. Se conseguir transformar a polêmica em exemplo de disciplina e liderança, poderá sair fortalecido. Caso contrário, a crise pode marcar negativamente o início de sua carreira e comprometer os planos de um dos maiores clubes do país. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.